Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula de redação? Eu espero que sim. Hoje eu preparei para vocês a correção dos exercícios do livro, tá bom? No dia 8/9, eu passei para vocês, tá? Os exercícios do livro das páginas 174 até a página 177, tá? O assunto foi reportagem, tudo bem? E no dia 15/9, né, a nossa aula passada, nós fizemos aí o simulado, né? Aí ficou pendente aí a correção dos exercícios, certo? E hoje eu gravei essa videoaula com a correção dos exercícios, tá bom? Nós vimos aí que a reportagem é um texto, né, do campo jornalístico, que pode ser publicado em jornais, revistas e sites, além de telejornais e rádio. Não foi isso que nós vimos? Então vamos para a correção? Número 1. Nesta unidade foram lidas duas reportagens. Vocês lembram, né, dessas duas reportagens? Ambas publicadas em sites, né? Uma delas aborda a influência das fake news nas eleições e a outra é sobre a entrada de imigrantes venezuelanos em Roraima. Releia ambas as reportagens e responda ao que se pede a seguir, tá? Letra A. A reportagem do capítulo 1 foi assinada por Helena Martins e Jonas Valente, repórteres da Agência Brasil. A reportagem do capítulo 2 por Emily Costa, Inaê Brandão e Valéria Oliveira, repórteres do G1 de Roraima. Qual é a profissão dessas pessoas? As reportagens são, em geral, escritas por jornalistas, né? Então, número 1 aí, letra A, né? Qual é a profissão dessas pessoas? São jornalistas, correto? Letra B. Que assuntos costumam ser escolhidos para ser tema de reportagens? Justifique comentando as duas reportagens lidas. Então, gente, os assuntos, né? Assuntos que sejam relevantes para a comunidade abordem problemas e situações que afetam muitas pessoas ou que despertam a curiosidade dos leitores. O fenômeno das notícias falsas tem recebido bastante destaque, porque afeta a todos os que se preocupam com a lisura do processo democrático. O fenômeno da imigração, embora se restrinja, né, por enquanto, aos estados da região norte, é uma situação que preocupa o país. Tá bom? Vamos então para o número 2? Podemos ir para o número 2? Então vamos lá. Relacione as colunas para associar as características do gênero reportagem aos textos lidos na unidade. Então tem aí, né, gente, fake news, controle da internet e eleições 2018. E tem aí o número 2, fuga da fome, como a chegada de 40 mil venezuelanos transformou Boa Vista. Tá? Então, como é que ficou a sequência aí, gente? Texto 1 ficou A, C, D, F, G, H, I. E o texto 2? A, B, C, E, G, H, I. Tudo bem? Vamos para... Número 3. Analise os fragmentos a seguir em relação à linguagem. Tá? Então, nós temos aí, gente, os fragmentos, o fragmento 1 e o fragmento 2. Não é isso?
Então, fragmento 1, né, fake news. Essas informações, contudo, são apenas a face aparente de um fenômeno mais profundo e relacionado à forma como determinados conteúdos circulam e ganham projeção na internet. Fragmento 2, venezuelanos em Roraima. A imigração impacta ainda os serviços de saúde e educação, que estão sobrecarregados, segundo as autoridades locais. Dados da Secretaria de Saúde de Roraima apontam que, em 2014, 760 venezuelanos foram atendidos na rede pública de saúde. 3 anos depois, esse número saltou para 15.055. Na única maternidade do estado, foram mais de 340 partos de mulheres venezuelanas em 2017. Que registro de linguagem é usado nas reportagens? Exemplifique. Então, número 3 aí, gente, predomina a linguagem o quê? Formal, como na escolha do vocabulário, né? Face aparente, imigração impacta, tá? 4. As notícias nem sempre são assinadas, mas as reportagens costumam ser geralmente por mais de um repórter, como nas 2 reportagens lidas, né? O que esse dado indica sobre as diferenças entre notícias e reportagens? O dado indica que, em geral, as notícias não são autorais e têm o objetivo de ser neutras, tá? 5. Embora as reportagens sejam assinadas, o tom utilizado é pessoal ou impessoal? Explique sua resposta. O tom, ele é o quê, gente? Impessoal, tá? Não há uso de primeira pessoa, a não ser no momento em que são transcritos depoimentos de pessoas envolvidas com os fatos relatados, tá? Número 6. As reportagens expressam um ponto de vista explícito ou implícito sobre os fatos relatados. Então, assim, não há um posicionamento explícito, né? Algo explícito, algo claro ali, né? Mas implicitamente é possível tecer considerações. Tá ok? Aí, logo abaixo, nós temos aí, comparando textos. Vamos lá, para o número 1. Leia a reportagem a seguir, publicada no site de uma revista de circulação nacional, e responda ao que se pede. Aí tem aí, gente, uma reportagem, tá? Eu espero que todos leiam, na página 175, tá? Vamos aí, tem aí, a página 176, tá? A continuação aí da reportagem. Página 175 e 176. Letra A. Quais são as semelhanças estruturais entre essa reportagem e a da página 170? Para responder, observe os seguintes quesitos: a temática, veículo de comunicação, onde os textos foram publicados originalmente, o público-alvo, a organização da estrutura, a citação de declarações de pessoas envolvidas, a apresentação de dados estatísticos, entre outras características que julgar adequadas, tá? Então, ambas as reportagens abordam a chegada de imigrantes venezuelanos a Boa Vista. Foram publicadas em portais de notícias, são organizadas em intertítulos, citam declarações de pessoas envolvidas e apresentam dados numéricos sobre os imigrantes. Quando fala aqui, gente, são organizadas títulos. O que seria, né? Intertítulos são trechos, né? Trechos curtos, tá bom? Trecho curto composto em tamanho menor, tá bom? É inserido aí no meio do título de uma matéria jornalística, tá ok? Letra B. Localize
as declarações apresentadas nos textos e indique qual das reportagens enfatiza o ponto de vista do imigrante e qual enfatiza o ponto de vista dos governantes que recebem o imigrante. Então, a reportagem Fuga da Fome apresenta o ponto de vista dos imigrantes, enquanto a reportagem Fluxo de Imigrantes focaliza das autoridades de Boa Vista. Tá bom? Letra C. A reportagem afirma que a opinião da população dos moradores de Boa Vista em relação aos imigrantes está dividida. Que divergência há? Uma parte está revoltada com a presença dos imigrantes e quer fechar a fronteira. Outra parte quer ajudá-los. Tá? Letra D. Por que a reportagem utiliza a opinião da prefeita para comprovar essa divisão de opiniões? A reportagem usa argumentos da prefeita como argumento de autoridade, pois a prefeita é considerada uma pessoa que conhece bem a cidade e as opiniões dos moradores. Letra E. Que opinião a prefeita defende em relação à prática de crimes pelos imigrantes? Para ela, a prática de crimes é uma consequência das dificuldades que os imigrantes estão enfrentando para conseguir meios para sobreviver. Tá bom? Gente, e a letra F, a resposta é pessoal, tá? E você, o que pensa sobre o aumento do fluxo de imigrantes para o Brasil? Tá? Então, a resposta é pessoal. Vamos responder e me enviar aí a resposta de vocês, tá bom? Vamos para o número 2. Compare os dados numéricos apresentados em ambas as reportagens. Então, vamos comparar aí, né? Letra A. Ambas as reportagens referem-se ao mesmo dado numérico? Não. Tá? O infográfico, ele apresenta o quê? A quantidade de pedidos de refúgio, enquanto a reportagem menciona a previsão de chegada de venezuelanos até o final de 2018. Letra B. É possível comparar o número de imigrantes que pede status de refugiado à quantidade de imigrantes que cruza a fronteira? Não, nem todos os imigrantes que cruzam a fronteira podem pedir status de refugiado. Portanto, os números podem ser diferentes. Letra C. Qual é a condição para solicitar o status de refugiado? Por que nem todos os imigrantes podem fazê-lo? Explique com suas palavras. Então, gente, vocês podem explicar, né, com as palavras de vocês, né? Aí eu coloquei para vocês que o status de refugiado é concedido aos que são forçados a deixar o país natal por sofrer perseguições políticas, étnicas, tá? E religiosas. No caso narrado na reportagem, a maioria dos imigrantes abandona o país por razões econômicas. Então eu peço desculpa aí, ó. A maioria dos imigrantes o status de refugiado é concedido aos que são forçados a deixar o país natal por sofrer perseguições políticas, étnicas e religiosas. Desconsiderem esse VC aí, tá bom? E na letra D, a resposta é pessoal, tá? O infográfico foi elaborado com base em dados disponibilizados pela Polícia Federal. Os dados da reportagem lida nesta sessão foram disponibilizados pela Prefeitura de Boa Vista e pelo Exército. Procurem outras fontes, dados numéricos, que confirmem ou não as estatísticas apresentadas. Aí a resposta aí é pessoal, tá bom? Número 3.
De acordo com as reportagens, analise os números sobre os fluxos migratórios relacionados aos serviços públicos. Localize nas duas reportagens os trechos que fornecem essas informações, de acordo com os itens solicitados abaixo. Então, letra A, relativos ao serviço de saúde. Então, na primeira reportagem, os dados informam que em 2014, 760 venezuelanos foram atendidos na rede pública de saúde. 3 anos depois, esse número saltou para 15.055. Na maternidade do estado, foram feitos mais de 340 partos de mulheres venezuelanas em 2017. Na segunda reportagem, os dados informam que cerca de 37 mil consultas a estrangeiros foram realizadas no primeiro trimestre de 2018 e que os venezuelanos representam 47% do total de pacientes atendidos no período, tá? E na letra B, relativos à educação. Na primeira reportagem, a prefeitura diz que, de 2015 a 2017, o número de crianças venezuelanas matriculadas em escolas da rede municipal de ensino aumentou 1.064%. Na segunda reportagem, os dados informam que na rede municipal de ensino fundamental, há 2.094 crianças venezuelanas matriculadas, tá? Número 4. Localize na primeira reportagem trechos que buscam sensibilizar o leitor em relação à acolhida dos venezuelanos. Quem olha de longe a multidão de venezuelanos abrigados na praça não imagina que ali tem gente que tinha casa própria, carro e uma vida estável na Venezuela. Hoje, quem dorme sobre o chão duro e se alimenta do que ganha diz que tem saudade de casa e da família que ficou para trás. Mesmo assim, são unânimes. Não querem voltar à terra natal tão cedo, né? Então, unânime, né? Unânime seria o quê? É o mesmo que gerais, né? Integrais, uniformes, né? Coletivos, universais, tá bom? Número 5. A segunda reportagem tenta sensibilizar o leitor em relação à acolhida dos venezuelanos? Sim ou não, pessoal? Quem, né, colocou não, acertou, tá? Então, a segunda reportagem aí tenta sensibilizar o leitor em relação à acolhida dos venezuelanos? Não. E no número 6, a resposta é pessoal, tá? Se você fosse escrever uma reportagem sobre a imigração, utilizaria recursos para sensibilizar o leitor em prol da causa dos venezuelanos? E aí, a resposta é pessoal, tá bom? Bom, gente, nós fizemos aí a correção dos exercícios, tá? Do nosso livro aí, das páginas 174 até a página 177, que fala aí, né, sobre reportagem. Eu espero que todos tenham feito, tá bom? Um beijão e até a próxima aula.